Obrigada. 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 Tá me ouvindo? Faz assim pra mim. Abaixo. E agora? Agora melhorou. Boa noite a todos. Quem tá aí atrás tá me ouvindo? Então sejamos todos bem-vindos, encarnados, desencarnados, quem está na internet, quem vai assistir essa palestra depois, que os nossos corações sintam-se felizes por estar em tão boa companhia. A companhia do bem, a companhia dos nossos anjos de guarda, a companhia de Jesus. Ele sempre falou que quando 2 ou mais estivessem reunidos em nome dele, estaríamos em boa companhia, lembre bem? Ele disse, estarei junto convosco. E a gente sempre é 2 ou mais, sempre. Mesmo que a gente pense que está absolutamente sozinho, a gente já é 2. A gente encarnado e o anjo de guarda. Fora os 3, 4, 5 obsessores que tem para você mesmo, que tem na tua casa. Então a gente sempre é meio que multidão. A gente está sempre em galera. Até aqui entendemos bem? Então reze, reze. Lembram do Evangelho? A oração é poderosa. Parece que ela estava assim conectada comigo, porque nós vamos falar disso essa noite. O tema da noite, eu tirei desse livrinho aqui, ó, que é maravilhoso. Ele chama Caminho, Verdade e Vida. Foi escrito pela mãozinha do Chico, através do Emmanuel. A ideia do Emmanuel, a mãozinha do Chico, e nós aqui agora para traduzir em miudinhos. O tema é o número 34, para quem tem o livrinho e quem não tem, compre porque vale a pena. Ele tem 180 lições de como viver melhor aqui na Terra. O que fazer, o que não fazer, sabe? Dicas assim de vida? Aqui dentro tem. E essa de número 34 chama assim, ó, comer e beber. É o que mais a gente faz na vida, né? Comer e beber. Esse livrinho sempre é assim, ele traz uma frase de alguém que evoluiu antes de nós, alguém bem mais elevado, e o Emmanuel pega essa frase e faz a lição da noite. A frase de hoje é do próprio Jesus, e quem escreveu foi Lucas. Vocês lembram que Jesus tinha os discípulos e esses que sabiam escrever resolveram, depois que Jesus fez aquela reunião e disse para eles assim, ó, vocês vão disseminar essa boa nova, vocês que vão passar para frente, para as próximas gerações, esse ensino. Quando eles entenderam isso, tá, e se a gente esquecer? Começaram a escrever então, para não esquecer o que Jesus tinha ensinado. Porque Jesus ensinava, ele não dizia assim, aula número 1, vamos lá. Não, ele não falava assim, era na vida mesmo, no cotidiano, conforme as coisas iam acontecendo, ele fazia os encontros lá na casa do Pedro, e tipo o Evangelho no Lar, assim, ele que inventou o Evangelho no Lar, ele fazia esses encontros e explicava, naquela hora de tarde, quando a gente encontrou aquela pessoa assim, eu quero que vocês me digam o que vocês pensaram sobre ela, e depois ele falava o que achava, o que deveria ser, o que eles deveriam ter pensado. Então os ensinos eram assim. Então eles começaram a escrever. E Lucas escreveu essa passagem aqui que Jesus tinha falado. Então, começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tens ensinado nas nossas ruas. Bom, não dá pra gente entender nada, né? Mas olha o que o Emmanuel coloca. O versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que fechou a porta para os filhos ingratos. Difícil isso, né? Um pai de família fechar a porta e não deixar os filhos entrar? Bom, só se aconteceu coisa muito grave ou se o homem era muito brabo, né? Porque ele está falando um pai de família, então era uma pessoa encarnada. Emmanuel continua. O quadro reflete a situação dos religiosos de todas as religiões, que eles chamam de matizes, né? Todas as matizes que apenas falam em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. Lembrando que Jesus falava por parábolas, né? Então, por isso que compararam ao pai de família que fechou a porta e não deixou os filhos ingratos entrar. E aí Emmanuel coloca, essa historinha, ela está dizendo para nós que somos religiosos. Todos nós que frequentamos uma religião, que professamos uma crença, somos religiosos. Não está falando para quem é ateu, que não entende nada, que não quer nada com a religião. Está falando de quem é religioso. No dia da análise minuciosa, quando a morte chega, a gente vive morrendo de medo da morte, mas nunca pensa o que ela significa de verdade. O que a morte vai nos trazer?
Por enquanto a gente tem pavor. Meu Deus, o que vai acontecer? Porque tu não sabe exatamente o que acontece com o teu corpo, não sabe exatamente o que acontece com o teu espírito. Vão se separar ali e daí, e dali para frente. Mas uma coisa a gente sabe, não, duas. Vai acontecer com todo mundo. Quem não desencarnou ainda vai desencarnar, então nós sentadinhos aqui iremos desencarnar, é uma realidade. E segundo, nessa separação, o corpinho vai ficar lá no caixão, lá, ou vai ser cremado, mas o espírito permanece intacto, vivo, consciente. Pode demorar um pouquinho para ficar consciente, mas vai estar consciente. E esse espírito, sem o filtro, sem a proteção da carne, vai passar por um julgamento. E o pior, não é outra pessoa, alguém, um juiz, Deus, São Pedro. Ninguém desses vai julgar. Quem vai julgar? A gente mesmo. Vai dizer, ferrei com a minha encarnação. Ou graças a Deus eu fiz tudo certo. Tomara que a gente esteja na segunda opção. Mas é difícil. Nós mesmos vamos olhar para a nossa encarnação e vamos dizer, perdi meu tempo. Meu Deus, eu estava encarnado junto com fulano de tal e olha o que eu fiz. Era a minha chance de me arrumar, desperdicei. Ou a gente vai dizer, graças a Deus, aos trancos e barrancos eu fui conseguindo levar essa encarnação e essas provações e essas pessoas e nananana. O nananana é tudo que a gente fica reclamando na vida inteira. Porque a gente reclama. A gente reclama de tudo. De todas as pessoas que a gente mesmo tinha prometido ajudar, a gente reclama. Pode ter certeza. É o filho ingrato, é a esposa que não ajuda, é o marido que não tem a decência de fazer isso ou aquilo, ou as coisas todas. O trabalho, o dinheiro que falta, a saúde que é pouca, enfim. Tudo que a gente organizou antes de encarnar, a gente reclama agora. Normalmente, são professores para nós, são coisas que vão nos ensinar. E aí a gente considera como karma e reclama. Até me perdi aqui. Bom, voltando lá para a morte. Quando chegar esse momento da morte, que a gente não tem mais o corpinho, que nós mesmos vamos olhar o que nós fizemos da nossa encarnação, a gente vai olhar de frente o caso. Isso não é assim automático, sabe? Não é assim, no dia que morreu tu já consegue ver tua vida. Não. Demora pra gente ficar consciente. Tem gente que leva um tempão, primeiro para admitir que morreu, depois para se enxergar, meu Deus, estou sem o corpo agora, e depois para ter essa coragem de se olhar. E tem gente que nunca tem essa coragem. Tem gente que é tão evoluído que mesmo em vida já tem essa coragem de olhar para a própria existência, para o que está fazendo, recebe em sonho, em desdobramento. Sabem o que é desdobramento? Ergue a mão para mim, quem sabe o que é desdobramento? Poucos. Para quem não sabe, é assim, ó. Nós temos esse corpinho e temos o nosso espírito. Normalmente eles estão juntinhos, mas quando a gente dorme, a gente se separa. O corpinho fica ali dormindo, no sofá, na cama, onde você estiver, de preferência na cama, né? Porque no sofá tá mal arranjado. Tá ali o corpinho deitadinho e o espírito sai do corpo. Ele tem essa propriedade de passear por aí, mas ele fica grudado por um cordão. É como se fosse o cordão umbilical, tá ali grudadinho. O espírito pode ir por onde quiser, esse fio é bem compridão, ele vai longe. Não pode cortar esse fio não corta. Se cortar, a gente morreu. Então o corpinho vai ficar ali, você vai ficar zanzando por lá. Isso é um desdobramento astral. Às vezes, quando a gente está aprontando muito, ou quando a gente está num momento bem difícil, mesmo de dia, a gente tem uma sonolência induzida pelo nosso anjo guardião, normalmente é assim. Tem uma sonolência e a gente entra em desdobramento astral. E o que o anjo guardião quer fazer com isso? Você não pode sair passeando por aí o tempo inteiro, é muito raro, mas quando você está bem apurado, quando é um momento bem difícil, acontece. Teu anjo te leva lá para ver alguma situação. Quando você está com vontade de matar alguém, quando você está à beira mesmo de uma loucura, ele te leva lá e vai te mostrar que aquele alguém que tanto te perturba agora foi outro a quem você já prejudicou muito. Ele te mostra a outra face da moeda. Ele vai te mostrar que essa pessoa não é tão culpada assim, que você tem tanta culpa no cartório quanto ele, entendemos?
É uma das razões para ter um desdobramento astral durante o dia. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que é tão evoluída que em desdobramento astral já consegue ir lá ver suas responsabilidades. Em vez de ver alguma coisa que aprontou, já vai vendo coisas dessa vida mesmo e a pessoa já vai corrigindo a rota. Sabe o GPS do carro? Quando você erra a rua, eu quero chegar lá, tô saindo daqui, quero chegar lá em tal lugar, tenho que ir para lá. Ele vai te dizendo, vire à direita, vire não sei o que, a quantos metros, não sei o que. Se você erra, o que ele faz? Ele vai te corrigindo, retorne, pegue a direita na rua tal. Ele vai te dando uma rua diferente para você chegar lá. A mesma coisa quando a gente tem essa chance de ver o que está aprontando nessa vida, o que está deixando de fazer, o que está fazendo errado. Você recebe uma nova orientação, é melhor você mudar nisso aqui, é melhor você fazer isso. A maioria de nós volta desse desdobramento e não sabe direito, não lembra direito o que aconteceu, mas vem uma vontade tão firme, tão boa que você se decide e faz o que tem que ser feito. E às vezes quem mora contigo diz, ué, mas foi dormir de um jeito, acordou do outro? Mas por que mudou a decisão agora? O que te aconteceu? Mas aquela certeza, você volta para o teu corpinho com a certeza do que tem que ser feito. Então isso eu vou pedir para os nossos anjos guardiães, que a gente tenha essa coragem de ver os pontos que nós estamos acertando, os pontos onde nós estamos errando, porque ainda estamos encarnados, ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de fazer. E voltando aqui para a nossa análise, lembram? O corpo lá morto, né? Com essa morte a gente vai ter essa coragem de ver, e ele vai, essa porta espiritual que abre, ela vai dizer para nós se a gente está errando ou acertando. E se a gente errou tudo e fingiu que acertou, é exatamente o caso que o Emmanuel estava trazendo aqui. Aqueles que dizem assim, ai, mas eu comi e bebi na presença do Cristo. O que quer dizer isso? Ai, eu fui em tantas palestras, bebi tanta água fluidificada, tenho tanto passe nessa cabeça, eu fiz tanta coisa, ajudei no rancho dos idosos, ajudei com as roupinhas lá do bercinho. Tá, aí você diz o que fez, e aqui dentro não mudou nada. Não adianta você fazer para fora, não adianta você dizer que fez, não adianta você contar a história. Eu sou espírita há 40 anos, e o que isso te adiantou? O que você mudou? O que você fez de diferente nesses 40 anos? O que o Allan Kardec disse que diferencia o espírita das outras pessoas? Vocês lembram? Kardec fazia 1000 perguntas, né? Ele botou no Livro dos Espíritos todas as perguntas que ele tinha na ideia dele, e eu adoro o Livro dos Espíritos porque era tudo que eu teria vontade de perguntar. E ele pergunta, e se ele ficou mais ou menos insatisfeito com a pergunta, ele faz mais uma. Daí ele faz a pergunta número tal, A, B, C, até ele ficar satisfeito com a resposta. E uma vez ele perguntou, tá, se os espíritas assim não tem rituais, não tem santo, não tem imagem, não tem nada, de certo ele estava pensando que coisa mais sem graça, né? Porque todas as religiões até então tinham um monte de identificações, assim, esse é católico, esse é evangélico, esse é não sei o que, esse é budista, né? O espírita não tem nada. Daí ele perguntou para a espiritualidade, como que o espírita vai se identificar então? Como é que as pessoas vão saber que esse é um espírita? Aí a espiritualidade respondeu em várias línguas, porque a resposta, ele não se contentava com uma resposta só, tinha que ser várias respostas iguais e vinham de várias línguas, vários países. A resposta foi, o espírita vai se diferenciar dos outros pelo esforço que empreende em vencer as suas próprias más tendências. Entendemos? Como é que se diferencia um espírita? Como é que você sabe que a pessoa é espírita? Pelo esforço que ela tem de melhorar a cada dia, de ser melhor hoje do que foi ontem, de ter a proposta de amanhã ser melhor do que hoje. Então, pelo esforço que empreende em vencer o que tem de errado em si mesmo, não é apontar o dedo para os outros e dizer, você está fazendo errado, você faz assim, mas não é nada para os outros, é para si, é o que você faz de errado. E aí tem que ter coragem, porque a gente não tem coragem de olhar para nós e dizer, eu faço errado mesmo. A gente diz, não, mas não foi bem assim, não é que eu seja ciumenta, não, é zelo, eu zelo pela pessoa, não sou ciumenta. A gente vai inventando palavrinhas para dizer as coisas que a gente não quer admitir. Não é que eu seja braba, mas veja bem, naquele momento a pessoa fez isso, qualquer um, na hora, a gente não tem coragem
coragem de dizer, sou ciumenta sim, sou braba sim, eu quero tudo do meu jeito. E quando a gente conseguir enxergar isso, a gente vai tentar mudar, porque a gente sabe que isso não é bom. Enfim, o espírita tem essa clareza do certo e do errado. E o espírita tem a clareza também que o que fez ou deixou de fazer está na tua própria conta. Temos essa clareza? Faz assim para mim, quem tem essa clareza. Tudo que tu faz ou deixa de fazer está na tua conta. Faz assim. Muito bem, que assim seja. Que os nossos anjos de guarda nos lembrem disso. Antes de a gente começar a dizer, mas olha ali o que ela fez para mim. Se tá na tua vida é teu, querida. Se tá assim na tua vida, isso aí, alguém bateu no teu carro e não tem condições de te pagar, é teu. Mas foi a pessoa que bateu no meu carro. Pois é, mas o carro era teu, aconteceu contigo. Tinha 12 carros estacionados, bateram no teu. Por que será? Tem 25 lojas nessa rua, a tua foi assaltada, por que será? Não adianta botar o dedo na cara dos outros e dizer, mas foi ele. Não, tem que entender, se está na minha vida é meu, de alguma maneira eu contribuí para isso. Vocês conhecem Antônio Carlos de Luca? Ele é maravilhoso. Ele é um espírita há muito tempo, ele é muito engraçado, ele é juiz, então ele sempre fala os casos assim de justiça. E ele conta, nunca me esqueci, que tinha um dono de um açougue e ele foi assaltado 3 vezes na mesma semana. E o açougue dele, nossa, era pequenininho, era uma rua comum, não era assim uma coisa de louco, não. Era uma coisa bem comum. E ele foi até para a televisão para dizer, mas só o meu, com tantas lojas aqui nessa rua, só o meu estabelecimento foi roubado. E o repórter dizia, nossa, que coisa. E o senhor agora já botou grade, mesmo com a grade, mesmo com o alarme, mesmo que, né? E aí, a análise do caso. Sabe o que o homem fazia? Junto com as carnes que ele congelava, ele botava um pouco d'água. Então, ele não vendia 1 quilo de carne, vamos dizer assim, ele vendia 850 gramas de carne, 150 ml de água. Então, ele dava aquele jeitinho assim em cada vendinha que ele fazia. Então, ele abria uma brecha para o universo tirar dele, ele estava tirando de cada cliente, ele abria uma brecha para ser tirado dele, entendemos? Às vezes, as coisas que a gente passa na vida nem é karma, nem é o que nós aprontamos nas outras vidas, é o que nós estamos fazendo agora mesmo. É o que nós estamos aprontando nessa vidinha. A gente diz assim, mas eu não falo mal de ninguém, só da fulana. Pronto, já tem o karma ali. Mas também ela faz por merecer, né? E a gente sempre dá uma desculpa para o que está aprontando. Mas saiba que a justiça divina não tem miopia. Ou seja, ela enxerga bem, ela enxerga a distância, ela enxerga no escuro, ela enxerga de longe o que tu anda aprontando. Não adianta querer esconder, vai ficar na tua conta. Mas eu só fiz uma vez, mas fez? Mas não, isso aí isso não é pecado, não é mentira, não estou roubando, não estou matando. Saiba que tudo que você faz está na tua conta. E é disso que o Emmanuel está falando. Ele está falando de todos nós que somos religiosos, vamos botar o nosso caso aqui, que somos espíritas, que tomamos a água fluidificada, que tomamos o passe, que ouvimos a palestra, que somos tão bonitinhos, que temos essa proposta de melhorar a cada dia, mas que continuamos aprontando. Então nós somos esses, que bebemos e comemos com Jesus, que ouvimos o que ele explica, o que ele fala, os ensinamentos dele, mas não aplicamos aqui dentro. A gente continua querendo dar um jeitinho, querendo dar uma burlada na lei, mas não tem como burlar, não tem como esconder. Igual as câmeras do BBB, sabe? A pessoa quer esconder o que ela fez, não dá. Vai ficar marcado, pode ser que não seja mostrado ao público, pode ser que o que tu fez não vire escândalo, mas está lá. Está gravado na tua história. E quando você morrer e tiver coragem, você vai ver essa história. E você mesmo vai analisar se foi bom, se foi médio ou se foi ruim o que você fez. Numa época da vida ou na vida inteira. Quem quer, depois que desencarna, vamos dizer que a gente não vai para o umbral, tá? Vamos colocar assim, que todos nós aqui vamos direto assim para uma colônia espiritual. Vamos deixar agendado já. E quando a gente chega lá nessa colônia espiritual, todos nós vamos estar conscientes bem rápido. Vamos dizer assim, uma semaninha de colônia e a gente já vai querer ver a nossa vida.
e a gente vai analisar tudo. Se quiser, você pode ficar uma semana inteira olhando os teus registros. Sabia disso? Você pode olhar 10 minutos e ir embora. Chega, pra mim tá bom. Deu, já aprontei demais. Você pode olhar só as partes ruins, pode olhar só as partes boas, pode olhar tudo. E sabe, não leva assim, vamos dizer que tu desencarnou com 80 anos. Não vai levar 80 anos para olhar tudo, porque o tempo lá é bem diferente. Então tu vai ficar sentadinho lá, ó, as imagens, e tu já vai sentindo aqui e entendendo. Porque tudo que tu vives, tudo, fica armazenado. E não está armazenado no cérebro, porque essa estruturinha aqui do cérebro vai ficar ali no caixão junto contigo, ou vai ser cremado, a estrutura física. Mas você é espírito, quem está guardando tudo o que tu fez é a tua mente, e essa não dá para apagar. Não tem como apagar esse registro. Fez, está registrado, para a vida inteira, para as vidas inteiras. Não adianta querer esconder. Então a pessoa diz, não, mas nunca matei ninguém. Ninguém pode falar isso. Talvez nunca tenha matado nessa vida, mas em outras vidas pode ter muitas mortes nas costas, pode ter muita violência na tua vida. Aí tu diz, mas agora nessa minha vida eu morro de medo de morar em cidade grande, preciso morar numa cidade pequena que tenha mais segurança porque eu tenho medo. Por que a pessoa tem tanto medo assim da violência? Porque algo dentro de si puxa a violência ainda. Algo dentro de si ainda tem ligação com o violento. Nenhum obsessor ataca você sem razão nenhuma. Dá para entender isso? Porque às vezes a gente pensa, né, mas eu sou tão boazinha, eu acho que o obsessor pulou de um prédio, caiu bem em cima de mim e ficou ali comigo. Isso nem existe, tá? Se ele ficou contigo algum tempo, ou se ele já está há bastante tempo contigo, é porque alguma ligação tem. Ou vocês pensam parecidinho, ou tem o mesmo tipo de reação, ou ele adorou o jeito que você burla as coisas, que você arma as situações, o jeito que você faz isso ou aquilo. O obsessor não fica contigo se ele não gostou, se ele não tem uma ligação ali com você. Porque para que ele vai perder o tempo dele? Ele vai achar outro melhorzinho. Então é por isso que é tão importante, se você quer se livrar dos obsessores, não adianta vir só aqui na desobsessão, aqui desobsessão, para se livrar dos obsessores. Não vai adiantar nada se você continuar com o mesmo jeito, o mesmo pensamento, a mesma mania de fazer as coisas iguais. Entendemos? Não que o processo aqui não funcione, funciona. Eles vão atender esses obsessores, vão conversar com eles, vão explicar que é ruim para eles andar com você. Não que você seja essa florzinha do campo tão cheirosa, mas é que é ruim para eles ficar perdendo o tempo da vida deles, seguindo você, prejudicando a tua vida. Enfim, eles vão mostrar aqui na casa os encarnados e a espiritualidade que ajuda. Vão mostrar para esse obsessor o quanto ele está perdendo tempo contigo. E aí esses obsessores saem. Mas se você não muda o jeito de viver, o jeito de falar, o jeito de fazer as coisas, outros novos obsessores vêm. Sai 2, vem 4. Ai, que bom, desocupou o lugar, agora tem mais lugar para nós. A gente não se livra assim tão facinho. Se continuar do mesmo jeitinho, pensando a mesma coisa, não vai adiantar nada. Um exemplo que serve bem pra gente é a fruteira. Sabe a fruteira que a gente deixa em cima da mesa? No verão enche de mosquitinho, não enche? Lá em casa chama mitinga. Aquelas mitinguinhas enjoadas que fica ali na fruteira. Aí tu vai descobrir o que tem ali na fruteira. Ah, bom, tem uma laranja que está com um pouquinho podre. Ou tem uma banana que está meio descascada. A mitinga vem faceira ali pelo acidinho da fruta e ela fica. Adianta você ficar espantando a mitinga e deixar a fruta ali? Não, ela continua atraindo. O que tu tem que fazer? Tira a fruta estragadinha dali para não ser mais atrativo para as mitingas, não é assim? Tira de dentro do coração esses estragadinhos, esses podres que você tem. Tira essa mania de querer levar vantagem, de querer falar mal dos outros. Tira de você. E aí o obsessor não vem mais. Dá para entender? Quem é bom pode entrar no meio do umbral e não acontece nada. É bom. Não tem o que se ligar. Vai lá para ajudar. Não fica com nada. Quem não é bom, tipo nós assim, ai, vai lá em tal lugar, ai, sai carregado de lá. Meu Deus, sai cansado, minhas pernas doendo, tô com dor aqui, dor ali, porque eu fui em tal lugar e a pessoa estava carregada, ela destruiu minha energia.
Destruiu porque tu não é tão bom assim, né? Tá traindo o quê? Tá perdendo o quê? Falou mal de quem? Gente, falar mal é a pior coisa que tem. Você perde uma energia violenta falando mal. E é isso que Emmanuel está dizendo. Eu estou contando um monte de besteirinha, mas é disso que ele está falando. Você vem aqui, você sabe tudo. Gente, nós sabemos esses livros aqui, ó. Quer ver os palestrantes, então? Sabe os livros decore e salteado de tanto que fala. Quer ver eu, que faz mais de 30 anos que sou espírita? Bem mais. Sabe esses livros tudo, meu Deus. A pessoa começa a ler o Evangelho e já sabe o final. Mas será que sabe aplicar na vida? Porque se não souber aplicar, não vale nada. Vou contar um caso que aconteceu comigo hoje de tarde. No fim da tarde, peguei a vassoura e fui varrer a minha garagem. Tinha um solzinho gostoso. Fui varrendo. Liguei uma música boa lá e tal, que era uma facerice para varrer a garagem. De repente comecei a ouvir um griteiro. O que é isso? Estão brigando? Sabe quando o ouvido chama, não, eu não vou prestar atenção em briga, né? Pelo amor de Deus. Mas eu fui varrendo e a briga não parava. Daí eu comecei a me lembrar, então era aquela moça que chegou no carro vermelho. Gente, história real, tá? De hoje à tarde, 5h30. A moça chegou no carro, por isso que ela subiu em cima da calçada. Ela estava possessa. E aí fui me lembrando. Isso foi automático, eu na vassoura e o pensamento. Daí comecei a varrer mais para perto ali da casa do vizinho. Resolvi juntar as folhas do chão e dar uma olhadinha para lá. Nossa, abaixei quando olharam. Nossa, a moça tá brava mesmo. Eu, espírita, há mais de 30 anos. Sei todos esses livros de cor. Mas quando a gente se vê, quando está na vida real... Comer e beber com o Cristo, querido. Tu não sabe fazer de verdade. Fiquei com uma tal da vergonha. O que eu tô fazendo? Voltei lá pro começo da garagem. Vou varrer então as outras folhas. Fui lá pro fim. Esqueci da moça e do rapaz. Tava lá juntando. Brigaram de novo. E aí aquilo me acendeu a curiosidade de novo. Mas será que são os mesmos que estão brigando? Será que chegou outra pessoa? Ai, meu Deus. Gente, eu juro, a fofoca bateu aqui, a tentação, até que eu me lembrei, bom, olha o que eu estou fazendo. Quando a gente partilha da desgraça de alguém, a gente partilha da desgraça de alguém. Ouviram o que eu falei? Você está ali partilhando de uma fofoquinha. Tu queria saber o que aconteceu, por que a moça estava chorando. E o rapaz, mas esse rapaz é o filho, esse é o que estava passando no meu coração. Estou partilhando a história deles. O que acontece com a minha vida? Partilhei a história deles. Era boa a história deles? Não. Estavam vivendo um momento de dor e sofrimento. Muito provavelmente cheio de obsessores, porque quem está brigando não está cheio de anjo, né? Cheio de obsessores e eu ali partilhando a história. Um pouquinho dos obsessores vieram para cá também. Comecei a me sentir mal. Antes do meu marido chegar em casa, eu já estava possessa com ele. E eu nem percebi. Coitado do homem, eu não tinha feito nada. Eu fui abrir o portão, eu juntei todas aquelas folhas, botei numa sacola, fui abrir o portão, cliquei. Quando eu cliquei, o portão começou a abrir e fechou. Que isso? Cliquei de novo. Era eu abrindo de um lado e ele na rua abrindo e fechando do outro. Ele pensando, o controle está estragado? E eu pensando a mesma coisa. Quando ele entra com o carro ali, coitado, nem sabia de nada, já comecei brigando com ele. Que isso? Que isso? Preciso ficar clicando no coisa assim? Ele, mas eu não sabia que tu estava aí. Eu que não sabia que tu estava aí. É por isso que estraga. Pronto, começamos uma briga ali. Do nada. De bobeira. Por nada. E a briga, mais de 1 hora. Antes dessa palestra. Para ver como a gente é. Isso serviu, eu quis trazer para vocês para ver como a gente é bobo. Se você partilha da vida de alguém, você partilha da vida de alguém. Agora a gente já se arrumou, tá, gente? Já rezando. O que seria o certo de fazer? Na hora que você ouviu a intriga lá, pra que partilhar disso aí? Reze, criatura. Mas eu me lembrei, não, só tô falando pra vocês, que o certo é isso, mas não quer dizer que eu consiga fazer ainda. O que seria o certo? Na hora que você viu a briga de alguém, reze. Reze pra quê? Primeiro, para que aquelas pessoas se harmonizem. Segundo, para que os obsessores percam a graça delas, sai. Terceiro, para que não venham para tua casa, né? Porque em algum lugar eles vão. Quarto, para que não ache afinidade com você, se não fica. Um monte de vantagem tem rezar. Lembra do evangelho que ela falou? No início do evangelho ela colocou a importância da oração. A oração te eleva. A oração limpa a tua vibração. A oração não deixa o obsessor grudar, entre aspas. Não deixa ficar.
Não fica na tua casa, não fica em você. Reze, utilize essa ferramenta. E esse é um dos jeitos que Emmanuel coloca de você não só comer e beber com o Cristo, mas de você viver o que ele diz. Ele sempre disse isso, faça amigos. Só que ele falava de um jeitinho tão simples que a gente entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele dizia o tempo inteiro, faça amigos. Isso quer dizer o quê? Pelo menos o contrário, não faça inimigos. Para que você vai alimentar uma discórdia? Para que você vai intrigar alguém? Para que você vai se amarrar num obsessor? Então lembre-se disso. Não partilhe a história de ninguém. Faça o bem sempre que puder. A oração é a melhor ferramenta que você tem para se proteger, para proteger o teu lar, para ajudar alguém. Mesmo que você não tenha como fazer a oração, um pensamentinho rápido, com boa intenção, já vale como uma oração. E ela te eleva, é maravilhosa. Nós temos mais quanto? 2 horas? 2 horas e meia? 2h30. Ah, então tá. Então vamos lá. Então eu quero contar mais uma coisa. Gente, existe uma pesquisa muito enorme na neurociência. Neurociência é uma linha da ciência que trata sobre o pensamento humano, sobre a forma que a mente funciona. E essa pesquisa mostrou que a pessoa quando reza, essa pesquisa é científica, tá? Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritismo, nada. A pesquisa científica foi feita dentro de uma universidade, com voluntários. Quando a pessoa reza, mesmo que seja Ave Maria cheia de... Ai, nossa, ou com intenção, Jesus, protege aquela pessoa, Jesus, cuida do meu filho, oração. Aqui, na frente do cérebro, na estrutura mesmo, aumenta em 7 ml o tanto de sangue aqui no lobo frontal, na hora que a pessoa rezou. Sabe o que isso significa? O lobo frontal é onde você toma as decisões. Tipo, a parte mais importante do teu cérebro, a mais nobre, o escritório do teu cérebro é aqui, na frente. É onde você toma as decisões. Se você reza, aumenta em 7 ml o tanto de sangue aqui. Sempre que aumenta o tanto de sangue em algum lugar, aquele lugar vai funcionar melhor. Então assim, na língua tem um monte de sangue. Quando você morde, dói pra caramba, não dói? Sai uma sangueira. Tem um monte de sangue. Então, onde tem bastante sangue, tá funcionando bem. Tomara que a gente não use a língua para falar mal dos outros, né? Tomara que a gente use para fazer o bem, para se alimentar direito, enfim. Mas, só pra gente lembrar que onde tem bastante sangue, funciona melhor. Quando a gente vai dar um passe, a mão fica quente, porque ali vem energia, o sangue também vem, sempre. Antigamente eles diziam assim, a pessoa mais coradinha era mais saudável, porque tem mais sangue. Enfim, quando você vai rezar, aumenta instantâneo, não leva 10 minutos, é instantâneo, 7 ml aqui para essa região, para você decidir melhor as coisas. Para você entender por que as coisas estão acontecendo, para você tomar melhores decisões, para você fazer o certo e ter clareza. Entenderam? Quando a gente reza, esse sangue vem, é físico, foi provado. E fora as outras coisas que acontecem, mas isso foi tão físico que eu quis trazer para vocês. Vamos rezar. O que ela falou para nós? Vamos rezar porque a gente precisa aprender a pedir. A gente é tão orgulhoso que nem pede. Mas se Deus é Deus, se meu anjo está sempre comigo, ele sabe o que eu preciso. Mas você precisa aprender a ser menos orgulhoso. Você precisa aprender a pedir. Peça. Então reze. E depois de rezar, você vai receber respostas. Mas isso é um fenômeno espiritual? Pode até ser, tomara que seja mesmo. Mas é físico. Você vai tomar, no mínimo, decisões melhores. Você vai fazer a coisa mais certa, a melhor coisa para você. E claro que o teu anjo vai te ajudar. Você só começa a fazer um pensamento bom, ele já te ajuda, ele já tem acesso a você. Peça para o teu anjo, então, para você ser mesmo um espírita, para você ser amanhã melhor do que foi hoje, para você ser daqui 15 dias bem melhor do que foi hoje, para que seja assim a tua vida, que vai melhorando, para quando você morrer, teu espírito poder ir lá
para aquela sala das verdades, a sala da tua vida, a sala da tua história, e ver a história de início ao fim e ficar orgulhoso do que fez e não frustrado. Muitos de nós ficamos frustrados, muitos. Então que você tenha essa coragem de começar agora, hoje mesmo, enxergar os teus defeitos, saber e olhar com clareza o que eu preciso mudar na minha vida, fazer o bem, porque às vezes a gente tem a clareza do que tem que mudar, mas não consegue. Então faça o bem, porque o bem vira moeda de troca, o bem vira teu advogado na hora que você está precisando ali. O bem é teu advogado e ele muda a tua história. Faça o bem sempre que puder. E não precisa ser um bem físico, pode ser um bem mental. Você pode pensar o bem para alguém e esse bem já vale como moeda para te ajudar. Entendemos? Então, que nós possamos beber, comer com o Cristo, falar das coisas dele, saber esse livro tudo de cor, mas que a gente saiba aplicar na nossa vida. Que assim seja. E antes de devolver a palavra, eu quero fazer um pedido para vocês. Uma maneira bem fácil de vocês ajudarem a fazer o bem. Nós dois gravamos todas as palestras que a gente faz por aí e postamos num canal no YouTube. YouTube é aquela ferramenta de publicações. Esse YouTube, quanto mais inscritos tem um canal, o próprio YouTube vai mandando esses conteúdos para tudo quanto é gente. O nosso canal está quase com 1000 inscritos, quase. Quando a gente tiver 1000 inscritos, ele já vai disparar muito para muita gente. E essas palestras funcionam como as cartas de Paulo. Lembra? O Paulo, quando não conseguia mais caminhar lá para fazer as palestrinhas dele, começou a escrever e mandar as cartinhas para ser mais rápido. Nosso canal chama Pílulas de Renovação e funciona como as cartinhas de Paulo. Vai levando essa mensagem de Jesus, de Cristo, como viver melhor para todo mundo. Espíritas, não espíritas, para quem está precisando. E você pode ajudar o canal dando likes nas palestras. Lá dentro tem 400 e poucas palestras. Vai dando likes lá para fortalecer a palestra, para o YouTube entender que esse conteúdo é importante, que tem gente que gosta, que vale a pena ele disparar para outras pessoas. E se inscreva. Quando você entra lá no Pílulas de Renovação, existe uma palavrinha em vermelho para você fazer mesmo. Em vermelho está escrito inscreva-se. Aí você clica lá e fica um inscrito do canal. Quando o canal tiver 1000 inscritos, ele vai disparar para mais gente. E o que é isso? O que significa disparar para mais gente? Mais gente vai receber no celular, sabe? Quem está deprimido, quem está triste, quem está estressado, quem não consegue vir aqui, quem está azedo da vida, vai receber e quem sabe possa melhorar a vidinha dele. E se melhorar a vidinha dessa pessoa, você tem coparticipação, porque o bem é assim. Você faz uma merrequinha de bem e ganha um monte de bem na tua vida. Podemos confiar, podemos contar com vocês. E para não esquecer do canal, nós vamos passar um bilhetinho com o nome do canal. E atrás tem uma mensagem. Aproveite e veja o que teu anjo quer te falar. Pode passar as mensagens. Na frente tem o nome do canal, atrás uma mensaginha para você. Entre lá e faça mesmo, dê uns likes e se inscreva, tá bom? Que a paz de Jesus esteja conosco e que a gente possa ser bem feliz na vida. Que assim seja.